Olá, este vídeo é sobre microbiologia clínica. Primeira aula. Vou falar um pouquinho sobre o curso e sobre a importância da microbiologia clínica para o farmacêutico. Então, a microbiologia clínica, ela vai ser uma disciplina profissionalizante da área de análises clínicas. Então, essa disciplina visa fornecer conhecimentos clínicos de microbiologia para o farmacêutico que vá trabalhar em laboratório de análises clínicas. Eu uso esse material que já está disponível aí no Google Class e ele está dividido em 10 capítulos. Normalmente eu faço prova a cada 3 capítulos. Então são 3 capítulos, uma prova, mais 3 a segunda prova, mais 3, mais 4 a terceira prova. Por quê? Porque a microbiologia clínica, ela é uma disciplina extensa, com muitas informações. É importante informar que, para ter um bom desempenho na disciplina de microbiologia clínica, você tem que conhecer a microbiologia básica. Então, ter conhecimentos de microbásica e fazer o laboratório. É uma disciplina que é importante o laboratório. Existem alguns vídeos no YouTube que tratam dessa disciplina, da parte laboratorial. Mas tem que se fazer, né? Bom, os 3 primeiros capítulos que nós vamos ver são infecções do trato urinário, infecções de ossos e articulações e infecções da pele e tecido subcutâneo. A parte clínica da microbiologia, a gente vai ver a parte de forma superficial, porque a nossa ideia não é dar diagnóstico. Isso aí quem faz é o dermatologista, o clínico geral, médico. Nós vamos nos concentrar na parte laboratorial. Mas, para fazer a parte laboratorial, você tem que ter noções e conceitos da parte clínica. Ok? Então eu vou falar já um pouquinho sobre as infecções do trato urinário. As infecções do trato urinário são infecções mais comuns que a gente tem na clínica. Ela incide de forma endêmica, né? E recorrente. Então, normalmente afeta mais mulheres em fase com atividade sexual. As infecções do trato urinário são relativamente infecções de fácil tratamento, né, com antibiótico terapia, e elas normalmente não evoluem para casos mais graves. Por que as mulheres têm uma maior incidência de infecções do trato urinário? Primeiro, pela anatomia do sistema urinário. Então, o homem tem um membro externo e a mulher tem a anatomia interna. Então, a questão de crescimento bacteriano, ela é facilitada no órgão feminino. Então, são abreviadas em ITU, né? Infecções do trato urinário. São normalmente mulheres sexualmente ativas e perdem apenas para infecções do trato respiratório, porque o ar é um meio de transmissão de infecções que facilita muito as infecções, né? Então, do ponto de vista prático, vão existir infecções do trato urinário baixo, que afetam os órgãos sexuais e afetam a bexiga, por exemplo, e alto, que participa os rins, né? Confere os rins. Então são as pielonefrites, né, que são infecções do parênquima renal, e uretrites, e infecções dos uretres. Baixas envolvem bexiga, que é cistite, a ureta, uretrite, e na próstata, prostatite, epidídimo, epididimite. Então, o primeiro termo que é importante você notar é o que? A bacteriúria. O que é bacteriúria? É a contagem de bactérias na urina.
Então, um exame muito comum, frequente, né? O exame de urina, você fazer uma contagem, que é lá no microscópio, você tem uma técnica, né, com uma lâmina com campos, com divisões, e você vai contar e multiplicar um fator, cada campo lá de divisão tem um fator para você chegar a contagem de bactérias por ml. Então, maior que 100 mil bactérias, você já pode classificar como infecção, que pode ser sintomática ou assintomática. São pessoas que têm, às vezes, infecções de urina, mas não sentem nada, né? Então, a infecção está em equilíbrio. Às vezes é o pH da urina que acaba equilibrando essa infecção, né? E os sintomáticos, aqueles que têm os sintomas, né? Por que é importante classificar, né, em sintomáticos ou assintomáticos? Porque o tratamento ele vai ser diferenciado, né? Às vezes é preciso tomar algum analgésico de via urinária ou um antisséptico de via urinária, aí a urina fica azul, né, fica com outras cores, e juntamente com antibiótico terapia, certo? E a evolução das infecções do trato urinário, que podem ter recidiva ou reinfecções. Qual é a diferença? Recidiva é quando é o mesmo micro-organismo que está voltando, né? E reinfecção é quando você tem uma nova infecção, ok? Então, os episódios podem ser únicos, uma recidiva ou uma reinfecção, ou crônica. O que é crônica? É quando apresenta uma persistência daquela infecção, né? Existe então uma diferenciação entre elas, né? Recidiva é uma coisa, crônica é outra. E recorrente é uma outra possível possibilidade, quando você tem uma recidiva com uma grande frequência, né? Então esses termos vão acompanhar o paciente na sua história natural da doença. Então a pessoa pode ter uma infecção única, pode ter uma infecção crônica, podem ter várias recidivas ou uma recidiva, pode ter uma recaída, né? E uma reinfecção, né? Uma nova infecção ou recorrente. Então, quais são os fatores predisponentes? Vocês vão ver que nas infecções, os fatores predisponentes são praticamente sempre os mesmos, né? Diabetes, pressão alta, problemas anatômicos, problemas congênitos, síndromes, problemas crônicos, de forma geral, que debilitam, então, problemas de outras infecções, como HIV, ou transplante, né? Tá tomando uma medicação que diminui o sistema imunológico, lúpus, né? Então, pacientes que têm algum tipo de debilidade ou infecção crônica vai o quê? Alterar a capacidade do organismo de combater a infecção e facilitar essa infecção e dificultar o tratamento. Então, a infecção do trato urinário pode ser complicada ou não complicada, né? Dependendo de cada caso, dependendo do agente, dependendo do paciente, dependendo do tratamento, né? Esses 3 fatores são importantes. E o que é o quê? A patogênese, a história natural da doença. Então, nós temos várias vias, né? A pessoa pode desenvolver a infecção da via urinária de forma ascendente, ou seja, ela começa no órgão sexual e ela vai subindo, podendo subir até o rim. A via hematogênica, então o indivíduo adquiriu a bactéria através do sangue, e aí a bactéria circulou pelo sangue e parou lá no rim, né? O rim filtra o sangue e ela acaba chegando lá. Ou pela via linfática, né? Você pode ter um ferimento ou alguma drenagem da via linfática, que o micro-organismo pode alcançar o rim. É mais raro, né? Mas é uma possibilidade.
E aí micro-organismos específicos vão causar infecções, né? No trato urinário. Mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, primeiro, efeito mecânico da micção. Por isso que é importante você não prender a micção, você está sempre indo urinar, porque esse fluxo, esse jato de urina, ele faz uma limpeza. As propriedades antibacterianas da urina, então pH, osmolaridade, né? A presença de citocinas ou de mecanismos antiaderentes, que a bactéria tem que aderir, né? Ela tem fímbrias lá que ela tem que aderir para poder invadir, para poder causar infecção, né? E tem que ter um meio ali para ela poder se reproduzir. Como eu falei, a integridade anatômica e funcional das vias urinárias, resposta imune e inflamatórias preservadas e o tamanho do inóculo, ou seja, não é qualquer quantidade de bactéria que causa infecção. Você tem que ter lá uma quantidade mínima de bactéria suficiente para que ela prolifere, certo? Esse que é o tamanho do inóculo. Isso acontece com a maioria das infecções, né? Você tem que... o que eu poderia falar aqui também é que é o tipo de, né, na defesa do hospedeiro, idade, doenças crônicas, né? Então, a adequação desses micro-organismos ao hospedeiro e a virulência do micro-organismo, a manutenção da flora, que não está aqui. Então, você tem uma flora natural do sistema urinário preservada, né? Lactobacilos, que são benéficos para a flora da mulher, né? Então, a higiene, né? Que é um mecanismo que facilita a defesa do hospedeiro. Isso é muito importante avaliar. Virulência hábitos sexuais, né? Então, às vezes, se o indivíduo tem um hábito sexual com baixa higiene, também interfere, no inóculo principalmente. Virulência do micro-organismo. Então, dependendo da capacidade de aderência da bactéria, a resistência à atividade bactericida, produção de fatores de resistência, vão aumentar a virulência do micro-organismos. Então esse é um trabalho que eu vou pedir para vocês já estudar o quê? Relembrar da microbiologia básica a virulência dos micro-organismos. É uma coisa importante. Quais são os tipos de virulência? Certo? Ou pacientes com catéter. Então, catéter é um fator de retenção de bactéria, né? As bactérias aderem lá no catéter e facilitam. O catéter é invasivo, então ele é uma porta de entrada das infecções no sistema urinário. É importante, então, a higiene do catéter, pessoas habilitadas a manipularem o catéter. A retirada do catéter normalmente leva a infecções, né? E o microbiologista farmacêutico, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar, mediante os conhecimentos que ele adquire e os sistemas, a metodologia da microbiologia clínica, identificar qual é o agente causador para facilitar a antibiótico-terapia e o tratamento. Então essa é a função principal do microbiologista clínico. Ele é como um investigador. Ele vai coletar os dados, ele vai coletar as informações clínicas do exame, né, do material coletado, e vai processar essa amostra dentro de uma metodologia da microbiologia para identificar qual é o agente. Então está existindo lá uma doença, né? Precisa saber qual é o agente etiológico daquela doença. O microbiologista vai usar os recursos que nós vamos ver, de meios de cultura, de microscopia, de bacterioscopia, né, de coloração, para poder identificar qual é o agente. Então, a epidemiologia, como a gente estava falando, ela tem uma prevalência, né, de bacteriúria de 1,2% nas meninas e 0,03% nos meninos. Ou seja, como eu vinha falando, as infecções urinárias são maiores no sexo feminino, em função da anatomia.
Na fase adulta, isso aumenta, né? Por causa da atividade sexual, né? Já na fase acima dos 65 anos, é extremamente baixa, 0,1%, porque diminui, né, a atividade sexual, apesar de hoje em dia a gente ter medicamentos que aumentam, né, a libido nessa fase. E a prevalência das infecções é um pouco maior em homens jovens, né? E também atendidos em doenças sexualmente transmissíveis, que é um fator de risco, né, que aumenta. Então, quais são os indicativos de infecções urinárias? Doenças de base, doenças e condições que dificultam o esvaziamento da bexiga, instrumentação das vias urinárias, manejo da incontinência urinária, diminuição da atividade bactericida da próstata, diminuição do glicogênio vaginal e o aumento do pH vaginal. Né? Aumento isso tem a ver também com as secreções, né? Vaginais. Hormônios também vão interferir, né? Como a menopausa e problemas hormonais, né? Sinais e sintomas clínicos. Então, irritabilidade, pode ter problemas de diarreia, vômitos, apatia, né? Então, isso em casos de crianças até 2 anos, né? Crianças maiores já vão ter o quê? Disúria, frequência, dor abdominal, problemas de irritação, né? Secreções, pruridos. E aqui vai chegando a nossa parte das infecções, a parte bacteriana, né? Então esse aqui é um quadro que resume as bactérias, né? O tipo de micro-organismo, a quantidade de colônia, né? A UFC lá é unidade formadora de colônia, e a manifestação clínica. Então, as mais graves, como a pielonefrite, que é a infecção dos rins, você vai ter na fase aguda febre, náusea, vômito. Na fase crônica pode ser assintomática. E os tipos de micro-organismos. Então, no caso das infecções urinárias, a gente vai sempre ver E. coli, ou enterobactérias, né? E estafilococos. Por quê? Porque as E. colis, elas vão estar sempre associadas, né? Na maioria das vezes, bactérias do trato intestinal estão associadas a infecções do trato urinário por uma contaminação, né? Às vezes a limpeza não está adequada, às vezes a atividade sexual, tipo de atividade sexual, vão levar micro-organismos da flora intestinal para a flora urinária. Então, cistite, né? Eu não vou ler o quadro todo, porque senão o vídeo vai ficar muito carregado. Mas leiam esse quadro, ele está disponível aí no Google Class. E se vocês tiverem alguma dúvida, me procure, ok? Então, além das bactérias, a gente vai ter o que? Fungos, né? Clamídia, por exemplo, e fungos e Candida albicans é um fungo, né? E outros tipos de o aeroplasma, clamídia, micoplasma, né? Protozoários. Prostatite, que é na próstata, e infecções hospitalares, né? Quando são a Cândida, que é um fungo. A E. coli, vocês observam que sempre aparece E. coli. O diagnóstico laboratorial, então vai fazer a coleta, né? Piúria é a presença de pus, né? Que pode ser confirmada pus na urina, né? Na urocultura. Pode ser não infecciosa ou infecciosa, né? Então nós vamos ter lá nefropatia, no caso das ITUs, né? Não infecciosa e infecciosa. Como que é essa não infecciosa? Então você pode ter o que? Medicamentos que vão agredir o rim. Então você vai ter lá um problema no renal, né? Cálculos renais, terapias com o ciclofosfamida, rejeição de transplante, trauma, né? Batidas no rim, neoplasias e glomerulonefrite. E no nosso caso, que são as infecciosas,
Nós temos lá os gonococos, anaeróbios, fungos, alguns tipos de vírus, leptospiras, tuberculose e hemófilos influenza. Tá? Quais são os métodos de diagnóstico? GRAM, método de GRAM, que é a microscopia, você faz a coloração e vai olhar lá a morfologia da bactéria. Pesquisa de leucócitos, né? Na urina não centrifugada. Câmara de contagem, que eu já expliquei, que é aquela lâmina com as linhas, né? Sedimento urinário. Excreção urinária de leucócitos, então o teste da urina vai ser uma avaliação completa. Fitas de nitrato redutase, então vão existir exames que são bioquímicos, também para identificação das bactérias. E esterase leucocitária, também que é o uso de uma enzima, né? Esterase leucocitária para detectar a enzima nos leucócitos. Aqui então nós vamos ver aqui a quantidade, né? Sensibilidade e especificidade. Isso aqui a gente já viu na imunologia clínica. É a capacidade de ver falsos positivos e falsos negativos. Né? Então tá lá, ó, teste positivo, teste negativo. Né? Então quando aquele é verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Certo? Bacteroscopia e bacteriúria. Contagem de colônias, como eu já estava explicando, é feito naquela câmara, no microscópio, aonde você vai... Depois eu vou colocar um vídeo sobre contagem de bactérias e colônia, né? Ok? Sensibilidade e especificidade, baixa sensibilidade, né? E a interpretação das uroculturas. Então eu vou colocar um vídeo no nosso Google Class das culturas, os meios de cultura e as técnicas, né, para a cultura das bactérias. Então existem o quê? Diversas técnicas, né? Por plate, alça calibrada, para a gente poder o quê? Fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa da bacteriúria. Então esse material vocês leiam, né? Não vou ler aqui, aqui são os meios de cultura são importantes, né? McConkie e verde brilhante. Agar sangue de carneiro, né? 5%. Que vão o quê? Esses meios que vão separar as bactérias. Porque as bactérias têm necessidades nutricionais. Então algumas bactérias não crescem no meio, outras crescem. Né? E assim sucessivamente em cada meio. Cada meio de cultura que vai selecionar que bactéria é que está causando a infecção. Fora os dados complementares, né? Bioquímicos, imunológicos, que podem ser realizados. Então, outros dados laboratoriais. Presença no sangue, né? Hematúria. Presença de sangue na urina. Então, quando se a urina tem sangue, é porque existe uma lesão renal, né? Proteinúria é a presença de proteína na urina. Então, pode ser fisiológica, né? Ou pode ser uma questão infecciosa, né? Hemocultura positiva, quando existe a bactéria no sangue. Pronto, então próxima aula, infecções de ossos e articulações. Eu vou colocar esse vídeo então como um guia, vocês assistem, podem pausar, voltar, né? É um guia de estudo desse material e o importante é vocês tirarem as dúvidas que vão existir. Tá ok? Até a próxima.